Olá, meus queridos irmãos e irmãs, é com alegria e com satisfação que eu cumprimento a todos, através de mais uma oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e juntos podermos estudá-la. Eu gostaria de convidar o irmão Jorge, que vem aqui à frente dirigir a oração inicial. Adorável amado Pai, que habita nos mais altos céus, Criador do mar, da terra, das águas e tudo que nelas há. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, por cada lar representado aqui. Que esse estudo, Senhor, possa encontrar guarita em nossos corações. Amém. Isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, hoje nós teremos a aula de número 23. Estaremos completando hoje 23 horas de aula nesse curso. E revisando a aula passada, nós iremos resumir em 9 fases a história do povo de Deus na época do Antigo Testamento, até na era do Novo Testamento, que atinge até os nossos dias. A primeira fase, a teocracia patriarcal, foi o que nós vimos, quando os patriarcas conduziam a liderança religiosa, tanto nos lares, como em reuniões, em famílias, em tribos, em clãs, etc. A segunda fase, chamaríamos do cativeiro egípcio. Analisamos de ponta a ponta os 430 anos do cativeiro egípcio e como Deus conduziu os assuntos, dirigiu o seu povo mesmo nessa situação de castigo. Eles entraram nessa situação por apostasia e levou como castigo a escravidão. Mas Deus não deixou eles de momento algum. Então a teocracia durante o êxodo, a direção de Deus com seu povo. Deus como companheiro estava ali do lado, fazendo todo possível para manter a chama da fé acesa. Depois, a terceira fase, a teocracia durante o êxodo. Veja que realmente Deus conduziu o seu povo de forma indiscutível, iniciando pelas 10 pragas lá no Egito e se estendendo durante 40 anos, no período que nós conhecemos do Êxodo. A quarta fase, a teocracia durante o período dos juízes. Durante 380 anos, depois que Israel se estabeleceu na Terra Prometida, aqueles juízes que já coordenavam os assuntos cíveis lá no deserto, assumiram agora de forma determinante a direção religiosa, a condução dos assuntos da vontade de Deus, administrando o seu povo durante 380 anos. Através de juízes, Deus conduziu o seu povo. Aí entramos na quinta fase, conhecida como a monarquia de Israel, aonde o povo preferiu ter um rei, como as demais nações. E pudemos analisar que desastre que foi essa escolha. Ao invés de ter Deus, o Criador, conduzindo o seu povo, agora Deus teria que conduzir através de um rei mortal e tão problemático quanto qualquer outro, porque é mortal. E a monarquia de Israel, nós estudamos que foi um período que só 3 reis, Saul, Davi e Salomão, só 3 governou Israel como um todo. Aí acontece a próxima fase, a monarquia dividida. Salomão, esse terceiro rei, levou Israel ao apogeu das conquistas, ao cumprimento profético, de uma economia extremamente estabilizada,
bem coordenada, porque era um homem sábio, servo de Deus. E quando esse cara morreu, foi um caos. Despencou de cima para baixo tudo, o reino foi dividido, os seus dois filhos, Jeroboão e Roboão, dividiram o reino. Jeroboão assumiu os 10 reinos do norte, com a capital em Samaria, e ficou conhecido como Israel, as 10 tribos do norte, também chamado de samaritanos. E as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, ficou com Roboão. Então Jeroboão assumiu as tribos do norte, com capital em Samaria, e Roboão assumiu as tribos do sul, que eram só 2, Benjamim e Judá, com a sede, com a capital em Jerusalém. E aí foi uma história também terrível. Tanto, os de cima ficou cerca de 200 anos e 20 reis. Os de baixo ficou cerca de 300 anos e 21 reis. Foi ao caos. Aí entra a próxima fase, porque os de cima, com Senaqueribe, atacando Samaria e devastando com Samaria, levando a cativeiro, esparramando sobre a face da terra, encerrou com a história do Reino do Norte. E o Reino do Sul com Babilônia, quando atacou, destruiu, inclusive Jerusalém, todas as fases que nós estudamos, e dali para frente, o último rei, que foi Joaquim, foi para o cativeiro em Babilônia, e lá ele morreu no exílio, foi junto com a mãe dele. Seria esse o 21º rei dos judeus. Também encerrou o assunto. Dali para frente, quando terminou o cativeiro, que infelizmente eles com 70 anos só de cativeiro, eles não quiseram nem voltar para trás, eles ficaram lá mais 80 anos em Babilônia. Gostou demais de ficar por lá. 80 anos depois que terminou o cativeiro é que eles voltaram. E aí começou a surgir a 7ª fase, que são os governos revoltosos. Começou a surgir governador daqui, governador dali, etc. Foi levando desse jeito. Esse período entre Malaquias e Mateus, que nós estudamos, um período que foi um apagamento profético. Nesse período se manifestou esses governos revoltosos, que nós estudamos na aula passada também, como Macabeus, dentre outros. Por fim, a 8ª fase, a dinastia herodiana. E 10 Herodes governou um atrás do outro. A dinastia herodiana. Estudamos também na aula passada. Culminou com a destruição de Jerusalém. A última fase, então, após a destruição de Jerusalém no ano 70, o templo que havia sido reconstruído quando Esdras 7:7 fala, no 7º ano de Artaxerxes, aquela reconstrução de Zorobabel, quando foi reconstruído, esse templo foi reformado pelo primeiro dos Herodes, que assumiu, Herodes o Grande. Então, foi restaurado esse templo, reformado. Templo esse que seria destruído no ano 70. E no ano 70, então, que Jerusalém foi destruído, Israel só foi voltar a ter independência novamente, quer dizer que tempo, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos devolveu a independência para Israel, na realidade são os judeus, né? E, por sua vez, incluiu eles nesse mesmo ano, de 1948, como membros da ONU, que muitos países grandes até hoje não faz parte, não é contado ainda como membro da ONU. Como membro, Israel é um membro da ONU, que foi incluído na época pelos Estados Unidos da América. Muito bem, a aula de hoje nós estudaremos o santuário hebreu. Para entendermos a maior cadeia profética da Bíblia Sagrada, de 2.300 anos, que na próxima aula nós começaremos a estudar, precisamos entender o santuário hebreu.
E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia agora, em Êxodo, capítulo 25, o versículo 8 e o verso 40. Eu vou pedir o Juraci que leia o verso 8 e vou pedir a Marli que leia o verso 40. E me fará um santuário e habitarei no meio deles. Maravilha. Então, o verso 8 mostra o propósito da construção desse santuário. Na realidade, como nós vimos nesse resumo anterior, Deus, desde a era patriarcal, vinha se relacionando com o povo, mas não tinha uma casa para se relacionar com o povo. Não tinha uma igreja propriamente dita, construída. E essa que nós estamos vendo aqui... Isso aí é Jesus falando. Isso aí, e esse aí foi o próprio Deus falando com Moisés. Sim. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ele queria morar conosco, interagir conosco, conversar conosco. E eu tenho falado desde o começo, nesse seminário de escatologia, que igreja, quem lembra o que eu ilustro? O que é uma igreja aqui na Terra? UTI. Uma UTI. Muito bem, Jorge. Uma UTI. Porque o planeta é o hospital. Os pecadores, os seres caídos do universo inteiro, moram aqui. Entende, irmãos? Seres caídos. Aqui é um planeta de seres caídos. Então, quando Deus resolveu falar isso que ele falou para Moisés, foi um momento extremamente oportuno que ele achou de construir nesse hospital do universo uma UTI para tratar de casa a casa separado, que é isso que o Juraci acabou de ler para nós. Só que para essa UTI funcionasse bem dentro desse hospital, que Deus, o médico dos médicos, ia curar, interagindo conosco, etc., ele nos colocaria envolvidos no meio disso aí tudo. E esse santuário hebreu, essa igreja, essa UTI, passaria por diversas fases. Várias orientações seriam dadas. A primeira delas, a Marli agora vai ler, no verso 40, que Deus foi bastante específico com relação à engenharia dessa construção. O que ele diz lá? Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, lá em cima, na região de Midian, Deus mostrou para ele, lá foi, ele entregou as tábuas, lá, Moisés tinha lavrado as tábuas. Deus escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra os 10 mandamentos, que nós conhecemos até hoje, esses 10 mandamentos. 4 falando sobre Deus na primeira tábua, que é como nós mostramos que amamos a Deus acima de tudo. E 6 mandamentos falando sobre o próximo, que é como amar o próximo como a si mesmo. Mandamentos esses que Cristo ilustrou mais tarde a forma de amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Mas na realidade, o decálogo é para explicar dessa forma. Na primeira tábua, como amar a Deus acima de tudo e como amar o próximo como a si mesmo na outra tábua. Lá nesse Monte Sinai, Monte Horebe, foi o lugar então que Deus apresentou um modelo. Imagino que o Senhor tenha projetado um telão para Moisés lá em cima, para que ele pudesse desenhar, fazer os traços da engenharia dele, da arquitetura desse santuário, onde ele anotou essas medidas. Se você ler o capítulo 25 todo, todos eles, esses capítulos todos, são detalhes bem minuciosos da construção, dos rituais, das cerimônias e de tudo o que se fazia ali nesse santuário. De que forma que era para proceder tudo. E agora eu queria especificamente deixar bem claro que a única coisa real, literal, que aconteceria na construção desse santuário seria essas medidas. Tamanho, padrão com o que tem no céu. E outra curiosidade,
esse modelo que foi mostrado lá no monte está mostrando só a tenda, que tem o lugar santo e santíssimo. Não tinha o pátio. Porque na realidade o santuário representaria ou simbolizaria o céu, que lá não tem o quê? Pecadores. E aonde aqui na terra, dentro do santuário, só o sacerdote entraria diariamente no lugar santo e uma vez por ano no lugar santíssimo. Nós vamos entrar aí, vamos ver isso agora. E aí foi acrescentado um pátio em volta dessa tenda, justamente para que pudesse representar o planeta Terra. Em fazer parte dessa seleção, ficava do lado de fora. Não vinha para dentro do pátio para participar das celebrações. Deus não obrigou ninguém a vir participar de nada. Mas os que quisessem, boa noite. Mas os que quisessem participar dessas celebrações, deveriam entrar para dentro do pátio. Eu vou pedir o Jorge agora para ler no Hebreus capítulo 8 até Hebreus capítulo 9, verso 5. Faz a leitura direta. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente... Presta atenção aqui no detalhe. O que o Jorge leu ali agora, é importante observar esse ponto. O santuário aqui da terra, ele serviria de quê? De exemplar, de sombra das coisas que tinha lá no céu. Ou seja, os utensílios, os móveis que tinha dentro dele, aqui do santuário hebreu, era só representações do que tinha no céu, que era real. Das coisas então, celestiais. tudo aqui era simbólico. Nada era definitivo. Pode continuar. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, fazem tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador, do melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro foram irrepreensível, nunca se teriam buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os-lhe, diz: eis que virão dias de o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerá um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo novo concerto. Envelhecerei o primeiro, ora, o que foi tomado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ora, também, o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre.
porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, e a mesa se chama o santuário. Esse primeiro que ele está chamando é o primeiro, é o lugar santo, é o primeiro compartimento. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos, Ou Santíssimo. que tinha o incensário de ouro e a arca de concerto, A arca do concerto. e a arca do concerto coberta de ouro, toda ela em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória que fazia sombra propiciatória, das quais coisas não falaremos agora. Presta atenção nesse detalhe que o Paulo está falando aí. Quando ele tratou dos querubins da glória, ele fez questão de falar, não vou entrar nesses detalhes agora dos querubins, que é um assunto que para ele já era embaraçoso, para Paulo. Porque ele não conseguia, com toda a inteligência dele, esclarecer muito sobre essa questão que nós vamos comentar agora mesmo. Então marca bem esse ponto, é o verso 5, não é? Ele tratou de tudo em detalhe, que é coisa que dava para mastigar tranquilo e tal. Mas quando mexeu no tal do querubim, ele preferiu encerrar o assunto e falar das quais coisas agora nós não vamos falar em detalhe. Não vamos entrar em pormenor, porque é coisa que não adiantava entrar em pormenor. Até hoje, esse é um assunto que, se for entrar em muito pormenor, se a pessoa não tiver estruturada biblicamente, não aguenta. Porque a Bíblia foi escrita 1500 anos antes de Cristo. Entre 1500 anos antes de Cristo até o ano 100 da era cristã, os livros que nós temos na Bíblia foram escritos nesse período. Nós já estamos no ano de 2017 e dentro da Bíblia tem assunto que choca a mais avançada ciência e a mais avançada teologia. Choca. Veja que é uma coisa tremenda e nós estaremos entrando em detalhes agora, em pormenores muito interessante. Desenhar aqui no quadro o que o Jorge leu, o que o Juraci leu e o Camarli leu. Cliente, com respeito. Você quer uma emergência, alguma coisa, tem família? Você desvia que é 24 horas. Tá. Esse aí Aqui é o pátio do santuário hebreu. Esse que não está no modelo, lá em cima, o que está no modelo, tabernáculo, santuário, é só isso aqui, ó. Santuário. É só isso aqui. O modelo que foi mostrado para Moisés foi isso aqui. Isso aqui foi acrescentado para poder envolver. Aqui está as barracas em volta, as tendas. Isso aqui é uma tenda móvel, monta e desmonta para carregar. Então, o santuário, nesse lugar aqui, o que foi lido lá em Hebreus, é que o sacerdote continuamente entrava aqui para fazer libações, cerimônias, etc. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava aqui, no lugar santíssimo. Nós vamos estar estudando isso agora. E aqui era o pátio. O que tinha aqui no pátio? Aqui tinha o altar de sacrifício e aqui atrás tinha uma pia. Aqui dentro tinha uma mesa com 12 pães. E aqui tinha um castiçal com 7 candeeiros. É um castiçal com 7 braços. E aqui tinha um altar de incenso. Aqui dentro tinha a arca, que era feita de madeira, de acácia, e recoberta com ouro. Dentro dela tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná guardado, um relíquia. A parte de cima dela, que é a tampa, que era removida para colocar esses trem lá dentro,
para colocar a vara de Araão, para colocar as 2 tábuas e o pote de maná, essa tampa era chamada de propiciatório. Esse propiciatório, com a arca, representava o trono de Deus, os 10 mandamentos, a expressão do caráter de Deus. Aqui em cima tinha o Shekinah, que é a presença viva de Deus. Uma luz que se manifestava aqui, era a luz viva da presença de Deus, aonde ele comunicava com o sumo sacerdote. Aqui, de um lado e do outro da arca, tinha 2 querubins, que nós vamos entrar em detalhe daqui um pouco. Veja bem, o trono de Deus é no céu. As tábuas dos 10 mandamentos, Abraão já guardava sem ter decálogo, mas colocou em tábua de pedra e já existia pergaminho, mas símbolo de uma lei que é eterna, que o universo inteiro conhece e já guarda. O trono de Deus, a arca representando o trono de Deus, esse altar de incenso representando a intercessão de Cristo, a mesa com os pães representando Jesus, o pão da vida, os candeeiros representando Jesus, a luz do mundo. Aqui é o primeiro véu e aqui o segundo véu. Aqui é o lugar santíssimo e aqui é o lugar santo. E aqui no pátio, o santuário representava o quê? O céu, que eu falei, lembra? O santuário. E aqui representava o planeta Terra. Aqui, esse altar de sacrifício, onde era imolado os animais, representava a cruz de Cristo. E Cristo, o calvário dele, não foi dentro do santuário, foi lá na saída da cidade, lembra? Justamente porque ele morreu para salvar, não foi só os hebreus, não foi só o povo de Deus, mas para salvar o mundo inteiro. Qualquer membro de qualquer parte do planeta que aceitar o sacrifício de Cristo será salvo. Então aqui está a prova que ele morreu para salvar o planeta Terra. E Jesus, a água da vida, aqui é a água que tinha de cá. Veja bem, quem queria ficar lá na barraca, ficava. Do mesmo jeito, Deus não obriga ninguém a ir para a igreja. Agora, quem queria servir a Deus, queria fazer parte de uma raça eleita, esse vinha para participar das reuniões. Muito bem. Vamos entrar no detalhe dos querubins que tinham ali. Esses querubins, aqueles que quiser ter detalhes sobre esses querubins, assista a aula 7, a aula 8, a aula 9 e a aula 10 do Escatologia 4. Da aula 7 à aula 10. Tem detalhes, riqueza de detalhes sobre os querubins. Eu só vou sintetizar, como vocês já viram, que tudo aqui nesse santuário, tudo era símbolo, nada era real. Até porque esses querubins, inclusive, de ouro maciço, era coisa que ficava lá dentro que o povo não teria, não conviveria com isso diariamente. Só o sumo sacerdote é que veria essa cena. É apenas uma representação. E querubins na Bíblia Sagrada, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, do versículo 15 ao 21, nós vamos ver que esses querubins eram sistemas de transporte, que tinha rodas. E não tem como você imaginar que querubim é anjo, como algumas pessoas ensinam. Inclusive, a forma com que eles desenharam os querubins, lá os hebreus desenharam e fizeram, como eram simbólicos. Por que eles fizeram um anjo com asa? E chamou aquilo de querubim, que é o que tem trazido confusão na história. Eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia agora, que quando esses querubins, como os de Ezequiel, os de Daniel, os de João no Apocalipse, quando eles viam, eles misturavam, eles chamavam aquilo de Senhor. Esses textos que nós vamos ler agora, é para vocês verem como que o autor
do livro. João, aí no caso do Apocalipse, nós estamos falando por volta do ano 93, 97 da era cristã. Não tinha atingido o ano 100 da era cristã, quando João esteve escrevendo o que nós vamos ler aí agora. E quando fala em Daniel, nós estamos falando há quase 600 anos antes de Cristo. Quando se fala em Ezequiel, da mesma forma que ele foi contemporâneo de Daniel. Então esses caras não tinham, como até hoje nós não temos muita comparação para poder entender aquilo. Por isso que lá no capítulo 1 de Ezequiel, no capítulo 10 de Ezequiel, capítulo 8 de Ezequiel, lá em Salmo 18:10, e 2 Samuel, capítulo 22, o versículo 11, fala de que o Senhor montou no querubim, voou pelas asas do vento. Lá em Ezequiel capítulo 1 fala que eles tinham rodas, em Ezequiel capítulo 8 que eles tinham rodas, mas também nesses textos de Ezequiel, mostra que eles tinham as caricaturas. Interessante para a gente aprofundar no estudo aqui, que nós vamos ver isso agora mesmo. Eu vou pedir o Jorge agora para ler as primeiras reações, para vocês tentar entender o porquê entenderam, eles construíram. Tentou transmitir ao máximo uma imagem como se fosse o Senhor. Vocês vão ver aí na leitura que o Jorge vai fazer agora, ele olhando um sistema de transporte e chamando aquilo de Senhor. Ele ficava confuso. Lê lá, Jorge. Atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: que vês, escreve. Espera aí um pouquinho. Voz de trombeta. Trombeta é o quê? É um instrumento. E é um instrumento estridente. Então, isso não é voz. Começa por aí. Ele estava escutando o barulho da máquina e falando que escutou como voz de trombeta. Só que uma voz lá de dentro falava e saía lá fora, como um alto-falante, em som audível. Que ele misturava o som da trombeta com a voz que estava saindo. Ele não sabia o que era o que. Mas continua para você ver como é que ele vai. Ele vai, inclusive, desmaiar, cair como se estivesse morto no chão. E vai ter que Deus ressuscitar ele, de tanto susto que ele vai tomar com esse negócio. Que dizia: o que vês, escreve no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Presta atenção, semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. Presta atenção. E os seus Só um pouquinho, pés... Jorge. Imagina se o olho de um ser humano vai parecer chama de fogo. Raciocina. A confusão que estava na cabeça do profeta que estava escrevendo isso. Mas ele escreveu da forma que ele entendeu. Ele não conhecia nenhum sistema de transporte, a não ser carroça, com cavalo. Não tinha outro. Então, repete essa leitura aí desse ponto. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinado numa fornalha, e a sua voz... Espera aí um pouquinho, só um pouquinho. Tem cabimento Deus ter pé de latão? Raciocina. Tem fundamento isso? Deus ter pé de latão? Nós estamos falando de Deus. Se o ser humano não tem cabimento, o ser humano ter pé de latão, você imagina Deus ter pé de latão. Ele estava enxergando um trem de pouso, um fixo, estacionado. Em outros profetas, em outras situações, lá em Ezequiel mesmo, tem hora que ele chama, parecia a planta do pé do bezerro. O formato do trem de pouso. Quando ele não estava com as rodas, ele usava esse trem fixo. Esse trem fixo tinha essa coloração. Latão reluzente, que era brilhante, era limpo, brilha demais. Entendeu? Metal reluzente. Continua. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua... Olha aqui, ó.
Voz. Desde quando voz, tem voz de águas? Então ele estava escutando o movimento envolvido nesse transporte, que tinha essa impressão do movimento de cachoeira. Entre passagem de motor, abertura de escotilha, que alguém semelhante ao Filho do Homem ia sair lá de dentro para falar com ele. E para ressuscitar ele, na hora que ele desmaiasse de susto, na hora que ele morresse de medo daquilo que estava acontecendo. Continua a leitura. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, Presta atenção, irmãos. quando na sua força resplandece. E Olha aqui, ó. Só um pouquinho. Tem cabimento da boca do ser humano estar saindo espada? Olha o tanto que é sério que nós estamos falando. Então, o que o profeta estava... Ele estava extremamente confuso com o que ele estava descrevendo, mas ele estava vendo algo parecido com isso. Então, ele estava enxergando algo totalmente... Um sistema de transporte cheio de aparato, cheio de equipamento, de todo jeito. E ali, eles transpondo isso, que por muitos e muitos anos ele tentou explicar isso de outras formas. Mas, na realidade, ele estava vendo duas coisas distintas. Ele estava vendo um sistema de transporte, que é o querubim em si, e lá dentro sairia um semelhante ao Filho do Homem. Como foi lá em Ezequiel e como também está sendo aqui. Continua. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. Aí, ó. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Presta atenção, irmão. Ele caiu como morto no chão, teve que ser ressuscitado. Lá em Daniel, que é a leitura que a Marli vai fazer agora, aconteceu a mesma coisa. 10 de 5 a 10. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Está parecido com o do João ou não está? Com 600 anos de distância. Continua. Os seus braços e os seus pés brilhavam, como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive forças alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí em sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs-me sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Se vocês derem o contexto todo aí de Daniel 10, vocês vão ver que lá dentro saiu um semelhante ao Filho do Homem para ressuscitar ele. Essa mão que tocou ele, veio e ressuscitou ele. Mesmo caso que o Jorge leu agora mesmo. O que o Juraci vai ler agora é lá na ilha de Patmos, lá no Apocalipse 10, de 1 a 3. Olha o que aconteceu lá. Presta bem atenção nesses detalhes. Eu vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça... Presta atenção nesse detalhe. Ele estava vestido de quê? Nuvem. De nuvem. Sistema lá de Ezequiel, sistema de transporte de Ezequiel, de Daniel, lá no Novo Testamento, em Lucas capítulo 9, na transfiguração, lá em Atos dos Apóstolos, aquela nuvem que estava esperando Jesus para entrar dentro e ir embora, a mesma do grande conflito que a senhora White escreveu, o carro de rodas vivas, carro de nuvem de rodas vivas, que vai levar o povo de Deus para o céu. Está aqui agora o Juraci lendo no Apocalipse 10, lá na ilha de Patmos, esse carro de nuvem chegou lá, olha bem o que aconteceu. E por cima da sua cabeça estava um arco celeste. Arco-íris, brilhando, mudando de cor em volta. A mesma manifestação de Ezequiel capítulo 1, de Ezequiel capítulo 10, tinha essa mesma característica.
e seu rosto era como o sol, e seus pés como uma coluna de fogo. E tinha em suas mãos um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e esquerdo sobre a terra. Raciocínio, irmãos. Presta atenção. Tamanho da criança. Nós estamos falando esse sistema aqui de transporte que ele viu, que vem envolto com nuvem, com arco-íris em volta, sistema de iluminação, a canela dele, a perna dele, de fogo, coluna de fogo. Ele colocou uma perna em cima da ilha de Patmos, na terra, e a outra lá dentro do mar. Olha o tamanho. Nós não estamos falando de um ser vivo, não. Nós estamos falando de uma máquina. Então não tem constrangimento nenhum. Não foi eu que escrevi a Bíblia, não adianta implicar comigo, porque não foi eu que escrevi a Bíblia. Nós estamos apenas colocando em 2017 a visão de forma clara que está ali, que foi escrito. Que isso não altera a nossa fé, não altera a doutrina da Bíblia Sagrada em nada. Apenas cair na ficha do que realmente aconteceu lá e do que acontece hoje e o que vai acontecer na vida de Cristo. Então, ele olhava para aquilo ali, o Senhor tinha pé de latão, a perna parecia coluna de fogo, o olho tocha de fogo, etc. Né? Mas alguém lá dentro, semelhante ao Filho do Homem, saía. Lá no de Ezequiel, mesma coisa. Então, vai em detalhe lá no Escatologia 4, aula 7, aula 8, aula 9, aula 10. Lá vocês mergulharão em todos os detalhes, com riqueza de detalhes, sobre esses querubins. Eu estou apenas aqui mostrando esses textos para justificar que o que foi desenhado, o que foi construído e colocado em cima da arca, que seria um anjo com asa, que ninguém veria aquilo ali, é apenas um símbolo desses sistemas de transporte que no livro de Ezequiel capítulo 1, verso 10, e Ezequiel capítulo 10, o verso 14, mostra que nas caricaturas que tinha naqueles transportes, do lado direito, na frente tinha a caricatura de um homem e atrás a caricatura de um leão. E do lado esquerdo, na frente, tinha a caricatura de um boi e atrás a caricatura de uma águia, do lado esquerdo, no de Ezequiel capítulo 1. Lá no de Ezequiel capítulo 10, o verso 14, no lugar da caricatura do boi aparecia a caricatura de um querubim. E na aula que estudamos sobre isso, nós vimos que essa caricatura do boi e a do querubim é o que marca aquele sistema de transporte, se ele trabalha para o santuário, está em missão do santuário, ou se está em missão de anjo de guarda. Essa missão de anjo de guarda é o que lá em Ezequiel capítulo 28, no verso 14, no original, e tem algumas bíblias que tratam corretamente, traduz corretamente, quando está falando da queda de Lúcifer, falando sobre Lúcifer, fala, com o querubim da guarda te coloquei. Ou seja, ele pilotava um querubim de guarda, Lúcifer. Agora, algumas bíblias traduzem erroneamente, por força de expressão de muitas opções que tem no português para o hebraico, traduz esse texto como tu eras querubim da guarda, ungido para proteger. E esses ossos, Rafael? Hã? E esses ossos que falam, o segundo era de homem, o terceiro era de... Caricaturas. Lá na aula, nessa aula, se você for lá nessa aula, assistir a aula 7, aula 8, 9, 10, todos têm significado, essas caricaturas. O homem é o motivo pelo qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Era o segundo. Leão. Quando está falando do leão, leão da tribo de Judá, representando quem? O próprio Cristo, a águia, a onisciência, os atributos da divindade. Todos eles tinham águia, todos eles tinham homem, e todos eles, águia, homem e leão tinha em todos eles. Águia, homem e leão. Querubim ou boi é o que dirige a missão de voo daquele querubim. O que tem o boi na caricatura, a gente sabe que está trabalhando para o santuário. É o que coordena a história do pecado. Porque
tudo que os pecados desse mundo é arquivado no santuário celeste. Imagine o vídeo da nossa vida, que registra até os nossos pensamentos. Esses querubins é que leva e traz. Então o trono de Deus é cercado por esses querubins. Por isso que o olho dele está para todo lado, no universo. E não tem nada demais, isso não é diminuir o poder de Deus, é pura ignorância. As pessoas que querem achar que isso está diminuindo a Deus, nada disso. Pensa numa cidade santa, o que é mais fácil imaginar? Que um querubim gigantesco vai trazer uma cidade que tem só o muro dela, tem 2.000 quilômetros cada lado, a cidade que está lá dentro é o tamanho do estado de São Paulo, tem 657 quilômetros cada lado dela, com muros de 60, quase 70 metros de altura e 2.000 quilômetros de extensão cada lado. É muito mais fácil imaginar que uma máquina está trazendo isso, a cidade santa aqui para a Terra, do que imaginar que a cidade vai sair voando sozinha por aí. É muito mais sensato imaginar, como o Grande Conflito escreveu, o carro de rodas vivas e nuvens que vai levar a gente para o céu, do que imaginar que nós vamos sair batendo, flutuando, levitando. Então, nós estamos aqui falando de ufologia bíblica. Está na Bíblia, não foi eu que escrevi, então não adianta explicar comigo. Então tem gente que tem pavor, tem total indigestão quando trata desse assunto, passa mal, espuma os olhos, a boca, o ouvido, passa mal mesmo. Não é porque não quer abrir o coração. Isso não é questão de salvação, mas é importante conhecer e deixar de lado crendices mitológicas com anjo com asa. Isso é mitologia. Acreditar em não tem um só texto na Bíblia que anjo tem asa. E querubim tem asa, mas tem roda também. E esse lá não foi colocado porque eles não conseguiriam, não ficaria bem claro. Então, como eles entendiam que aquilo era Deus, que eu mostrei esses textos que o Jorge leu, que a Marli leu, que o Juraci leu, eles chamavam de Senhor. Saía fumaça no nariz, lá em Jó, lá em Isaías. Então isso é coisa, eles não conseguiam entender, que misturava a cabeça deles, virava uma bagunça. Na realidade, a Bíblia Sagrada, principalmente se tratando de questões proféticas e escatológicas, quase nada eles entenderam do que eles escreveram. Escreveu porque Deus mandou escrever. E nós, hoje que estamos entendendo o que eles, quando escreveram, não puderam entender. Daniel mesmo, no capítulo 12, se você lê o desfecho do capítulo 12, Daniel, ele tentou entender, explicou, ele pediu, falou, não, rapaz, não, isso aí não é para agora, né? Isso é só lá para o tempo do fim, você vai selar o livro, vai dormir com seus pais, ficar de boa, tranquilo, lá no tempo do fim, é que esse assunto vai começar a ser entendido. Então, e ainda tem gente passando mal até hoje, em tudo quanto é religião do mundo, quando pega esse assunto e trata dele dessa forma, eles não suportam, passa mal. Então, mas ele é claro, está na Bíblia, ele não pode ter medo de estudar a verdade. Se a Bíblia começar a me causar constrangimento, eu estou preso ao pecado. Porque conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Se está preso, está constrangido, está preso em pecado. Porque a verdade liberta, nós não podemos ter medo. E tem que entender que a Bíblia foi escrita quantos anos antes, coisa que nem eles entenderam quando escreveram. Esses assuntos especialmente. Então, eu só fiz esse parênteses do querubim, propriamente dito, para mostrar o porquê que lá fica essa impressão. Fizeram um anjo, uma pessoa com asas de passarinho, né, para representar o que eles viram. Que eles chamavam, afinal de contas, aquilo de Senhor. Então, por isso eles fizeram os querubins. Mas querubins, nós vimos aí em Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, que eles têm asa realmente, mas tem roda também. E não dá para imaginar um ser vivo com roda pregada nele. Sem chance. Isso diminui a inteligência de um estudioso da palavra de Deus e ridiculariza a Bíblia. Querer pregar para os outros que o que tem ali em Ezequiel 1 e Ezequiel 10 é um ser vivo com roda pregada nele. Isso é ridículo.
É um meio de transporte. É um meio de transporte, é um sistema de transporte, não tem a menor dúvida. Mas Certo? esse meio de transporte que você está falando, ainda nós não viu ele aqui na Terra, não, né? Não, porque... Eles estavam vendo, só não deram conta de Não, escrever. é porque Eles viram, mas não tava, foi aqui na Terra que eles viram isso. Agora, nesse... Não tem manifestação, tem vários modelos na Bíblia Sagrada, tem todos eles. O que importa é o seguinte, é sistema de transporte. É mais fácil resumir com essa expressão. Porque se falar em disco, aí acaba de zangar tudo. Deixa o negócio de disco de lado, de prato, confusão, deixa só assim como sistema de transporte. É menos doído, entendeu? Porque se falar em disco voador, então, aí pronto, a pedrada vem no meio da ideia, mas vem rápido. Que aí mistura com religiões que tem por aí, ensinando isso, que falam um monte de besteira, pregam um monte de asneira. Então, o que a Bíblia está ensinando é que existe esse sistema de transporte e sempre existiu. Deus, seus anjos, nós, não precisa sair batendo peito em asteroide e atravessar geleiras, igual a constelação de Orion que nós vamos passar por dentro, é uma nebulosa de Orion lá, é uma temperatura, o Polo Norte é criancinha perto do que vai passar ali. Então, tem que estar equipado para poder cortar o espaço sideral. Aquele que o telescópio pegou é verdade, então. Tem Tudo. aí que ele é bem grande mesmo, parece o formato de um animal. Exatamente. Pegou isso. Bom, vamos finalizar agora, eu vou voltar aqui para o quadro agora, para finalizar as cerimônias que tinha lá, que vai a gente encerrar a aula de hoje. Tinha 3 tipos de rituais que acontecia aqui no santuário. O primeiro deles era o sacrifício contínuo. Sacrifício contínuo, todos os dias aqui no altar de sacrifício, que prefigurava a cruz de Cristo, o sacerdote sacrificava de manhã, no nascer do sol e no pôr do sol, um cordeiro. Para ele e por Israel. O cordeiro, representando o cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, que representava o próprio Cristo. João Batista, quando viu ele, apontou o dedo e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso acontecia aqui todos os dias, chamado então de sacrifício contínuo. Esse era o número 1. O número 2, sacrifício pelo pecado. O sacrifício pelo pecado também acontecia aqui na cerimônia certa. Quando tem os cultos na igreja hoje, domingo, quarta, sábado, tinha os dias de culto certo para vir o pecador, trazia a oferta dele, colocava aqui em cima com os pezinhos amarradinhos, e aí o sacerdote do lado de cá, ele punha a mão na cabeça do cordeiro e confessava para o sacerdote os seus pecados. E aí mostrava que cumpriram com a lei de Moisés e com a lei moral. Ou seja, o pecado é o que transgrediu na lei moral. E a lei de Moisés exigia que se ele roubou uma galinha, tem que devolver 2 ou 3 galinhas. Então, a correção. Então, ficou quanto tempo você com aquela galinha? Então, a justiça era feita. Então, ele provava. E se o cara não tinha condição de cobrir, de pagar, ele ia trabalhar de escravo até pagar. Por causa de roubo e de determinados prejuízos que tinha. Então, isso era o sacrifício pelo pecado. Depois que mostrou que está tudo cumprido, está tudo certinho, aí fechava. A outra coisa, tanto o sacrifício contínuo quanto o sacrifício pelo pecado, esse sacerdote vinha até aqui e aspergia aqui nesse véu o sangue daqueles animais. Que ele molhava o dedo no sangue do animal, molhava nos 4 cantos aqui do altar, vinha aqui dentro e aspergia no véu, não passava para cá. Isso acontecia o tempo todo, tá? Aí uma vez por ano ia acontecer no dia 10 do 7º mês. Em Levítico capítulo 16 trata tudo sobre o dia da expiação. O 7º mês era o mês de Tirse ou Etanim. Esse era o 7º mês do calendário sagrado ou o primeiro mês do calendário civil de Israel, tá? O 7º mês, o primeiro é abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7º mês. Todo dia 10 do 7º mês acontecia o ritual da expiação. E se você ler aí, você vai ver que o que acontecia nesse dia. O sacerdote, na leitura do Levítico 16, 29 e 30, confere a data. E verso 3 e 5, lê o verso 3 e o verso 5, Jorge. Levítico. Levítico 16, está lá? Com isto,
Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. E da congregação, dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então, entenderam aqui? Era pego, então, um boi para sacrificar para o próprio sacerdote, o sumo sacerdote, e um carneiro para o holocausto. E mais 2 bodes, que seria lançado sorte em cima deles. O que saísse com a sorte ia ser sacrificado pelo santuário, pelo povo, para limpar os pecados do santuário, que é o conhecido bode expiatório, o qual Jesus ia fazer lá no Calvário. E o bode emissário, que é o outro, que era dedicado a Azazel, ao demônio, esse bode representava Satanás, que lá em Apocalipse capítulo 20, vai ficar 1000 anos isolado, porque quando Jesus voltar e leva o povo embora, os justos embora, fica os ímpios mortos aqui, e Satanás então fica isolado aqui. Então esse bode recebia o sangue do bode expiatório em cima dele, e alguém conduziria ele para o deserto para exilar ele para lá, ele ia morrer para lá, abandonado. E essa pessoa que vinha de lá para cá depois, tinha que tomar banho e lavar as roupas, e o sacerdote também ia tomar banho de novo e lavar a roupa, e vestir uma roupa nova, e esse outro cara que levou o bode também, para poder dar sequência à finalização do ritual. O sangue então, tudo era feito aqui nesse altar, e o sangue, o sumo sacerdote, no dia 10 do 7º mês, passava por aqui, vinha direto aqui no lugar santíssimo, e aspergia aqui no propiciatório. O sangue do boi, que era para ele, lembra do boi lá do querubim? Porque o sumo sacerdote tinha que matar um boi, um novilho, para ele. Por isso que lá no querubim, que tem a caricatura do boi, mostra que a missão de voo daquele querubim era para tratar de assunto de quê? Do santuário. Pronto, santuário. E o que não tinha o boi, tinha o quê? Tinha um querubim nele, que mostrava a missão de voo, que era de um anjo da guarda. Como Lúcifer um dia foi anjo, um anjo da guarda. Com o querubim da guarda te coloquei. E não, ele não era um querubim. Porque para ele ser um querubim tinha que ter roda grudada nele. E não tinha. Tá? É ridículo isso. Então na versão original correta, como tem na Bíblia que está traduzida corretamente, igual a versão revisada que eu tenho aqui, fala exatamente assim. Com o querubim da guarda te coloquei. Então esse boi, ele sacrificava por ele o carneiro para o holocausto e os 2 bodes, que um deles seria sacrificado, o sangue de todos eles era aspergido aqui. E aí por último, o Azazel, o bode dedicado ao emissário, receberia nas costas a aspersão desse sangue. Aqui no altar também vinha essa aspersão e ele era conduzido ao deserto. Para finalizar, Marli, Hebreus, capítulo 9, verso 11 ao 14. Nós vamos ler esse texto para a gente poder passar a régua dentro desse assunto. E os 2 bodes encontram lá em Levítico, capítulo 16, verso 5. Tá? Agora o que a Marli vai ler é o encerramento. Observa bem o que Paulo está explicando sobre esse assunto, o que Paulo entendeu e transmitiu. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Prestando atenção nesse detalhe, ele entrou no Santíssimo. Quando ele saiu daqui, ele foi para o Santuário Celeste, que é o que nós vamos começar a estudar na aula que vem. E ele entrou lá de uma vez por todas, com o próprio sangue dele. Finaliza. Tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza
de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Viu que negócio bacana? E ele conseguiu, com esse sacrifício dele, a redenção eterna. O que ele está falando de redenção? Ele está falando de que a raça eleita, que é os que aceitam servir a Deus em espírito e em verdade, deixa de fazer parte de uma raça caída, porque ele é considerado santo, porque é separado por Deus. Esses vão ser redimidos, ou seja, vão voltar a fazer parte da raça pura. Foi o que Cristo conseguiu por nós no Calvário. Redenção eterna. O Camarlinho leu aí. Então tudo isso aqui nesse santuário hebreu, tudo apontava para Cristo, com o sacrifício dele, que envolve, em suma, o amor de Deus pela humanidade, para poder oferecer a redenção para nós, para a gente sair dessa vidinha difícil que nós vivemos aqui nesse mundo, parar de ralar, parar de sofrer, parar de penar, e poder voltar a fazer parte de uma raça pura, que nunca mais vai saber o que é pranto, o que é dor, o que é choro, o que é tristeza. Mas isso só vai acontecer se nós prosseguirmos como membros da raça eleita, deixarmos de fazer parte da raça caída. Aí o membro da raça eleita, só membro da raça eleita, que é o que aceita a palavra de Deus como um todo, só ele vai fazer parte da raça pura. Porque quem não aceitar a verdade não tem como fazer parte. Quem rejeita a verdade não tem como fazer parte da raça eleita, da raça pura. Não pode ser redimido. A redenção é oferecida para quem aceita o sacrifício de Cristo, para quem aceita a verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, querida irmã. Que naquele grande dia nós e nossos lares façamos parte da raça pura. Que desde hoje já tenhamos em mente a nossa disposição de jamais deixar de fazer parte da raça eleita. Amém. É o meu desejo de oração. Vamos ficar de pé? Encerrar de coração. Santo Deus, nos abençoe, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos aceitar a Tua palavra como ela é, e que possamos ter condição não só de entender, mas de explicar para o mundo ao nosso redor. Sermos servos e servas que não tenha medo de falar de Ti, da Tua salvação, da verdadeira liberdade que a Tua palavra nos oferece. Senhor Deus, que naquele grande dia, todos que aqui estão e os que estão assistindo pela internet, estão assistindo no canal, possam graciosamente ser contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Amém. Que essa mensagem, Senhor, alcance a todo o povo tribilíngue, que a Tua palavra alcance a todos, reunindo-os para aquele grande dia da salvação, em que olharemos para os céus e diremos: eis é o nosso Deus a quem aguardávamos. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.